A Ucrânia está isolando a Crimeia e destruindo a logística dos ocupantes na linha de frente, e isso não é por acaso. A publicação Foreign Policy informa que a campanha ucraniana para destruir a logística militar russa na Crimeia, ocupada e no sul da parte continental da Ucrânia, está criando de forma consistente as condições para um futuro contra-ofensiva ucraniana contra as posições das tropas russas, privadas dos recursos necessários. Aliás, isso é exatamente o que eu já havia mencionado para vocês em edições anteriores. As forças armadas da Ucrânia escolheram a tática de não enfrentar os russos de frente, mas sim destruir a logística dos ocupantes, para que eles próprios sejam forçados a fugir sem possibilidade de apoio da retaguarda. E os ataques à logística dos russos já deram resultado. O avanço da Federação Russa diminuiu 16 vezes em um ano. No último mês, os ocupantes conquistaram apenas 30% de 1 quilômetro quadrado na Ucrânia. É o que escreve o Instituto para o Estudo da Guerra. E isso apesar de todas as afirmações de Vladimir Putin de que o exército russo está avançando em toda a linha de frente. Como ele mesmo disse, os caras estão bombardeando todo dia. Além disso, durante 4 anos, Vladimir Putin conseguiu, de certa forma, proteger os russos das consequências econômicas da guerra contra a Ucrânia. Mas agora isso mudou, e os russos sentem a guerra na pele. E o que é importante, na Europa perceberam uma oportunidade em tudo isso. A guerra na Ucrânia entrou em uma fase decisiva, e esse momento deve ser aproveitado pelos aliados de Kiev. Essa foi a declaração do ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius. Segundo ele, a Ucrânia precisa de dinheiro para produzir armamentos e ter condições de se defender da Rússia, e a Europa tem esse dinheiro. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esses temas juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like e escreva qualquer comentário neste episódio. Isso foi só uma introdução. Agora vamos ao que interessa. Então, hoje saiu um material interessante do jornalista da Foreign Policy, Paul Hakenos. Ele escreve que a campanha ucraniana para destruir a logística militar russa na Crimeia ocupada e no sul da parte continental da Ucrânia está criando consistentemente condições para uma futura contraofensiva ucraniana contra as posições das tropas russas, privadas dos recursos necessários. O autor descreve a campanha de ataques ucranianos com drones contra as rotas da logística russa nos territórios ocupados que começou em abril. Desde a caça a caminhões de combustível nas estradas até a destruição de balsas na travessia de Kerch. O material afirma que as consequências dessa campanha vão muito além dos transtornos para a população civil. Os ataques ucranianos já levaram à escassez de combustível e munições nos territórios ocupados das regiões de Zaporizhia e Kherson. A seguir, vou citar a Foreign Policy. A interrupção do fornecimento de combustível pela Ucrânia para a frente sul paralisa a logística militar russa e isola as forças russas. Isso dificulta a rotação das tropas, a evacuação dos feridos e o fornecimento de armamentos. Já em maio, o Ministério da Defesa da Ucrânia anunciou uma estratégia de bloqueio logístico destinada a transformar a Crimeia em uma ilha isolada da Rússia continental. Ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhail Fedorov, afirmou que o objetivo é isolar a península das rotas russas de abastecimento e destruir a infraestrutura crítica, para que a ocupação russa entre gradualmente em declínio. E o analista do Instituto Americano para o Estudo da Guerra, George Barros, acredita que a Ucrânia está atualmente criando as condições mais favoráveis possíveis para futuras ações ofensivas. Como ele afirmou, abre aspas, a Ucrânia está neste momento moldando o campo de batalha. Segundo o especialista, as forças ucranianas enfraquecem gradualmente a defesa russa, e o contra-ofensiva só começa após longo desgaste do inimigo, que é o que as forças armadas da Ucrânia fazem agora. Além disso, ele destacou que a campanha das forças de defesa da Ucrânia tem não apenas um efeito militar, mas também político. Foi informado que o Kremlin já está enviando contingentes maiores de agentes do FSB para a Crimeia. Bem, provavelmente para um futuro combate ao descontentamento popular. E então, segundo o especialista, a Rússia também é forçada a transferir tropas adicionais e sistemas de defesa antiaérea para a península para proteger as rotas de abastecimento.
Ou seja, ao criar uma ameaça à Crimeia, a Ucrânia não só dificulta o abastecimento das tropas russas em toda a frente sul, mas também demonstra à sociedade russa que a ocupação da península não garantiu a segurança que o Kremlin prometeu após sua tomada em 2014. E agora os ataques à logística já estão dando resultados. O Instituto para o Estudo da Guerra calculou que, em junho, as tropas russas capturaram ou avançaram em território ucraniano numa área de cerca de 30 km², ou seja, o ritmo médio de avanço do exército russo na Ucrânia é de aproximadamente 1 km² por dia. Isso em toda a linha de frente, 1 km² por dia. Para comparação, os analistas apresentaram os números de junho de 2025. Naquela época, o exército russo capturou 481 km², avançando em média 16 km² por dia. Assim, a velocidade do avanço russo diminuiu cerca de 16 vezes em um ano. No Instituto para o Estudo da Guerra, observam que as conquistas territoriais russas já há mais de um ano têm sido predominantemente lentas e graduais. Mesmo o avanço mais rápido da Rússia em 2025 foi chamado pelos analistas de uma ofensiva praticamente a passo de marcha. E como foi destacado no Instituto, a velocidade do avanço do exército russo vinha diminuindo de forma constante desde novembro de 2025. Os ocupantes também não conseguiram retomar o controle dos territórios após os bem-sucedidos contra-ataques ucranianos nas direções de Kupiansk e Alexandrovsk no final de 2025 e na primavera de 2026. Embora, lembro que Vladimir Putin chegou a anunciar publicamente várias vezes que esses territórios estavam conquistados. Eles foram retomados e os russos não reconquistaram. E agora os analistas notaram que as principais conquistas territoriais das tropas russas continuam concentradas na região de Konstantinovka, na região de Donetsk, principal foco dos esforços da Federação Russa. No entanto, mesmo lá, os russos conseguiram apenas um avanço tático lento em áreas urbanas, e isso ao custo de perdas muito significativas. Comparando a primeira metade de 2026 com o mesmo período de 2025, os especialistas também notaram uma desaceleração significativa no avanço russo. Segundo eles, nos primeiros 6 meses de 2025, as tropas russas capturaram 2.190 km². No mesmo período de 2026, eles avançaram ou penetraram apenas 622,5 km², ou seja, em 2026, o exército russo conquistou apenas 28,5% da área que ele mesmo havia tomado, ou ocupou nos primeiros 6 meses do ano anterior. E agora Vladimir Putin, nas últimas 2 semanas, eu não sei, já repetiu isso umas 10 vezes, garantindo aos russos que o exército da Federação Russa está avançando em todas as frentes. Como ele disse, não há um único trecho da frente onde as forças armadas da Federação Russa não estejam avançando. Como ele declarou uma semana atrás, os caras estão atacando todo dia, todo santo dia avançam e assim por diante. Em geral, Putin está tentando de todas as formas encher a sociedade russa de informações de que, sim, escutem, drones estão caindo sobre suas cabeças, refinarias de petróleo estão explodindo, não tem gasolina, vocês ficam dias nas filas dos postos de combustível. Sim, existem problemas, mas pelo menos na linha de frente nossos caras estão batendo todo dia. E com isso, o russo médio deveria entender que, bom, esses são problemas na minha vida, mas pelo menos o exército está avançando. Mas como é destacado no relatório do Instituto para o Estudo da Guerra, apesar dos pequenos avanços territoriais, o exército russo está sofrendo perdas significativas em pessoal e equipamentos. De acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, em junho de 2026, as perdas das tropas russas chegaram a quase 40 mil mortos e feridos. Ou seja, para cada quilômetro quadrado capturado ou infiltrado, havia cerca de 1.298 baixas russas. Pense bem mais uma vez, quase 1.300 mortos e feridos apenas para capturar 1 quilômetro quadrado. Só para comparar e entender como o pessoal na linha de frente está batendo pesado.
Em junho de 2025, a Federação Russa perdeu cerca de 32.680 militares, o que representava aproximadamente 68 baixas para cada quilômetro quadrado conquistado. Ou seja, em um ano, o número de baixas russas por unidade de território conquistado aumentou quase 20 vezes. Esse é um enorme mérito das nossas forças de sistemas não tripulados. Ou seja, os drones realmente trazem resultados na linha de frente, 20 vezes mais baixas por unidade de território conquistado. E, no final, os analistas destacaram que as perdas significativas de equipamentos em meio ao lento avanço evidenciam a eficácia dos ataques ucranianos contra alvos militares russos, logística e postos de comando na retaguarda. Ao mesmo tempo, na opinião dos analistas do Deep State, está se formando um ponto de virada na guerra na Ucrânia e o desenvolvimento dos acontecimentos dependerá das ações do comando ucraniano. Segundo eles, abre aspas, se em maio demos 2 passos à frente, em junho já demos 1 passo à frente e 1 para trás. Eles afirmaram que, por hora, é quase impossível mostrar os êxitos das forças de defesa da Ucrânia em conquistas territoriais. Mas, como já falei, as Forças Armadas da Ucrânia, ao que parece, nem têm como objetivo agora a libertação de território. Ou seja, não mostrar o resultado apenas em quilômetros quadrados. Por enquanto, é preciso destruir a logística dos russos. Além disso, o Deep State afirmou que a Ucrânia está, infelizmente, perdendo Constantinówka aos poucos. Na opinião dos analistas, a linha de frente na guerra russo-ucraniana se estabilizou em grande parte, em nível estratégico, mas ainda existem áreas problemáticas, e entre elas está Constantinówka. Além disso, os russos estão avançando na região de Guliáipole, Liman e na direção de Slaviansk. E nesse contexto, o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, declarou que a guerra na Ucrânia entrou em uma fase decisiva. E esse momento deve ser aproveitado pelos aliados de Kiev. Segundo ele, a Ucrânia precisa de dinheiro para produzir armamentos e ter a possibilidade de se defender da Rússia. E a Europa, segundo ele, tem esse dinheiro. Ele considera que é uma responsabilidade conjunta não enfraquecer os esforços nessa direção. Em particular, trata-se do fato de que na cúpula da OTAN em Ankara, que acontecerá nos dias 7 e 8 de julho, está planejada a criação de um fundo de apoio à Ucrânia no valor de 40 bilhões de euros, dos quais 12 bilhões devem ser fornecidos especificamente pela Alemanha. Lembram? Em uma das edições anteriores, nós calculamos juntos que, se esse fundo for criado, o orçamento militar da Ucrânia começará a superar o orçamento militar da Federação Russa ainda este ano. Então, em uma entrevista a Der Spiegel, Pistorius afirmou que o Bundeswehr de hoje, que são as Forças Armadas da Alemanha, se tornou mais capaz de ir à guerra do que em 2022 e nisso também há mérito da Ucrânia. Agora segue a citação dele. Claro, ainda existem lacunas, muito do que foi encomendado ainda não está nos depósitos, mas hoje estamos em uma situação completamente diferente de 3 anos atrás. Nosso efetivo está crescendo, estamos aprendendo de uma maneira totalmente diferente. Estamos construindo muito mais do que nos anos anteriores, e estamos dominando novas capacidades, principalmente drones, usando tudo o que aprendemos com a experiência da Ucrânia. E é nesse contexto que a revista Político escreve hoje que durante 4 anos Vladimir Putin conseguiu em grande parte se proteger os russos das consequências econômicas da guerra contra a Ucrânia, mas agora isso mudou. Como escreve a Político, os ataques ucranianos com mísseis e drones à infraestrutura energética-chave nas últimas semanas transformaram a guerra de um incômodo relativamente insignificante, que a maioria dos russos podia ignorar, em uma crise imediata e cada vez mais aguda de combustível. Ao mesmo tempo, a extensão dos danos está sendo cuidadosamente escondida. A Rússia incluiu os preços internos dos combustíveis na lista de dados econômicos que ela não publica mais. No entanto, os russos estão vendo o agravamento da situação com seus próprios olhos. As redes sociais estão cheias de vídeos em que motoristas atacam uns aos outros simplesmente por causa da gasolina, ou causam tumultos nas filas de carros esperando para abastecer. Não vou mostrar esses vídeos no YouTube, mas por curiosidade, é só dar uma pesquisada no Google ou procurar em canais do Telegram, quando as fêmeas e machos russos realmente entram em briga. Eles brigam entre si, arrancam os cabelos uns dos outros, batem nos carros só para conseguir abastecer e colocar um pouco de combustível na galãozinho. Na verdade não pode colocar no galão. Colocar 20 litros de gasolina no carro. É por 20 litros de gasolina que eles fazem briga nas postos de combustível.
É especialmente engraçado ver como as mulheres russas, não vou me conter, isso não é sexismo porque se refere aos russos, mas as mulheres russas simplesmente atacam os carros e batem nesses carros exigindo que as deixem passar na frente. E mais uma vez, quando eu digo mulher russa, isso não é sexismo, porque se refere aos russos. Com as outras mulheres, eu nunca permitiria esse tipo de tratamento. Então, a Ucrânia agora está atacando deliberadamente as refinarias de petróleo que a Rússia não consegue consertar ou substituir sozinha. Isso significa que não há uma solução rápida à vista para o problema da falta de combustível. E agora vou citar um político. A quantidade de gasolina. A gasolina disponível na Rússia neste momento é determinada por uma corrida entre os drones ucranianos e as equipes de reparo russas. Se a frequência dos ataques ucranianos continuar e os danos de cada ataque aumentarem, a vantagem passará para Kiev. É exatamente isso que estamos vendo agora. É importante notar que, por enquanto, os russos não percebem isso. A questão é que os preços dos combustíveis geralmente têm uma grande, eu diria, enorme influência sobre a inflação geral. E o Banco Central da Rússia alertou que o recente salto nos preços provavelmente terá consequências de longo prazo maiores do que no passado. Ao mesmo tempo, os gastos militares e secretos da Federação Russa agora representam quase metade do total dos gastos do governo. Os ativos líquidos do Fundo Nacional de Bem-Estar, que originalmente foi criado para suavizar os efeitos econômicos das oscilações nos preços do petróleo, diminuíram nesse meio tempo, provavelmente de cerca de 7% do PIB no início de 2022 para apenas quase 1,5% do PIB em abril deste ano. Ou seja, o fundo de reserva de Vladimir Putin para a guerra já está quase esgotado. Assim, a falta de combustível é sentida não só por Putin. E as consequências disso serão sentidas por muito tempo. Enquanto isso, as forças armadas da Ucrânia continuarão atacando a Rússia. Aqui vou encerrar por enquanto. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Por hoje é só. Cuidem-se, até mais. Continuação.